Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Osvar Faria e esse é o programa Testemunhar. Um programa onde as histórias e os testemunhos e os relatos que são contados aqui comprovam o poder transformador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje nós estamos iniciando nosso primeiro vídeo do nosso ano de 2025, ok? E hoje nós temos o prazer de iniciar o ano já com um estudo bíblico para que possamos então aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje eu não estou sozinho, geralmente alguns programas eu faço acompanhado e outros eu faço sozinho. Mas hoje eu tenho uma honra de estar com um amigo meu, já vou apresentar ele um pouquinho logo para vocês, depois ele vai falar um pouco mais. Mas é o meu amigo Pedro. E aí, Pedro? Hoje você está aqui comigo. Obrigado aí por você estar aqui. Já era para você estar um tempo atrás, mas não deu certo, né? Hoje está aqui. Obrigado por estar aqui comigo, viu? Eu que agradeço, meu querido amigo, por estar aqui com vocês e dou as boas-vindas aos telespectadores que estão conosco aí, nossos amigos internautas, que Deus abençoe vocês. Meu nome é Pedro Henrique, estou morando em Campinas há 2 anos e é um prazer, uma honra estar aqui com meu amigo Osvair, para que juntos estudamos a palavra de Deus. É isso aí, Pedro. Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Bom, mas antes da gente começar o nosso estudo então de hoje, eu quero pedir para você que você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você caiu de paraquedas aqui, se você viu ali o tema salvação, que é o tema do nosso estudo de hoje, já se inscreve no nosso canal, faça parte da nossa comunidade e também já dá aquele apoio muito bom que todo YouTube, todo canal pede, que é o like, porque isso fortalece muito o nosso canal. Tá bom? E se você gostar também do nosso conteúdo, compartilha com um amigo, com um familiar, com quem você quiser, tá? Ah, detalhe, nós também estamos no TikTok, tá? Deixa eu ver aqui, bem aqui assim, ó, vai aparecer o videozinho o link do TikTok, para você estar seguindo o nosso canal lá no TikTok. Lá a gente coloca alguns cortes bem legais, um fundo musical especial para você compartilhar também com seus amigos, ok? Também siga-nos nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, que é o canal Testemunhar. Ali a gente coloca algumas fotos dos bastidores, fotos dos nossos amigos e que vão participar. A gente acaba dando um spoiler ali um pouco para ver as pessoas que vão participar com a gente, tá bom? E também nós estamos iniciando um canal de corte, que é o Cortes Testemunhar. Ele tá um pouco devagar, mas ele vai a cada tempo nós vamos colocando uns cortes maiores de assuntos interessantes para você também estar compartilhando, tá bom? Bom, Pedro, hoje eu preparei um estudo, né, para a gente poder fazer um estudo com as pessoas referente a um tema bem interessante, ao qual existem pessoas que têm dúvidas e também pessoas que acham que não se encaixam com esse perfil, que é o perfil ser salvo, né? De como ser salvo, ou será que a pessoa é merecedora de salvação, ou será que ela não é merecedora? Então, assim, esse é um dos temas que nós vamos fazer hoje. Mas antes da gente partir para esse princípio, né? Para esse propósito nosso, eu gostaria, Pedro, que você contasse um pouco, né? Quem é você, um pouco das suas credenciais. Eu sei que você tem um canal no YouTube, né? Do professor, né? Eu não estou falando com qualquer pessoa aqui, é um professor, né? E deixa aí um pouco pro pessoal aí. Muito bem, querido Osvair. Realmente eu tenho um canal no YouTube, Professor Pedro Henrique Oficial, no Instagram, Pedro Henrique Oficial, e também no TikTok, Pedro Henrique Oficial. Vocês podem seguir lá e curtir, se inscrever lá e ver o conteúdo que é também interessante. Eu coloquei como professor, né, o nome do canal, porque eu me formei recentemente, né, como professor de História, não estou atuando, porque eu estou atuando na educação infantil, né, e atualmente estudando na faculdade fazendo pedagogia. Estou estudando pedagogia, né? Legal. Também uma pós-graduação em arqueologia e patrimônio e outra pós-graduação em educação infantil. Então, eu vim de Aguaí, fui criado lá, mas nasci na Paraíba. E hoje resido aqui em Campinas, pela graça de Deus. E um outro dia eu posso contar, Zoir, mas foi Deus quem enviou aqui. Eu posso contar tudo que aconteceu, mas eu acredito numa missão que Deus tem para mim nessa região. Amém. E aqui estou, para a honra e glória de Deus, e com muita humildade, pedindo a Deus que Ele me use como instrumento poderoso em suas mãos. Porque é Deus quem tem planos para nossa vida. E a gente, às vezes, traça uma rota,
mas Deus tem outros planos. E aqui estou. Como eu disse, sou nordestino, criado em São Paulo, quase paulista. Sim. E pela graça de Deus, em 2012, conheci a Cristo através do estudo da Bíblia Sagrada. E desde então, eu venho estudando a Bíblia, né? Às vezes mais profundamente, estudando a Bíblia com pessoas também. E hoje vamos fazer isso novamente, então me sinto privilegiado em fazer isso. Você tem um canal no YouTube, Pedro, né? Eu sigo você, né? É um prazer de seguir você, vejo lá os seus vídeos. São vídeos bem mais curtos que o meu. O meu geralmente é de 40 minutos para cima, né? Mas é o formato do meu que é diferente. E ali você... Qual é um pouco do seu conteúdo que você fala ali no canal? Realmente ali a gente busca envolver alguns saberes, né? Como antropologia, ou no caso humana, Bíblia Sagrada, teologia, sociologia e até história. A gente pode envolver no meio. E o foco principal é a Bíblia, né? A Bíblia é um livro completo. Sim, verdade. Há quem diga se a pessoa estudar a Bíblia, ela pode desenvolver suas faculdades mentais bem mais amplamente do que qualquer outro livro. Então, através da Bíblia, a gente estuda diversos temas. Vídeos mais curtos, é claro. Os mais longos são de 10, 18 minutos, alguma coisa assim. Uhum. Mas são mais curtos mesmo. E o propósito é esse. Estudo da teologia, história, antropologia, sociologia. Sabe que eu tenho vontade de fazer um canal assim, né? Só de... E eu falando, na verdade eu tenho o meu canal, né? Acho que todo mundo que faz uma conta no Gmail, já tem um canal no YouTube, mas não sabe. A pessoa, ela pode soltar o vídeo dela à vontade ali, né? Mas talvez, né? Até minha esposa falou assim, por que você não começa a falar alguma coisa e tal? Eu falo, olha, o canal Testemunha acaba ocupando um tempo, né? E aqui realmente que a gente se dedica, faz um trabalho legal para Deus. Mas quem sabe, para frente aí, né? Eu consigo fazer alguma coisa nesse tipo. Bom, Pedro, mas assim, eu convidei você aqui para a gente poder estudar a Bíblia e para que a gente possa fazer um estudo sobre a salvação. Tem muitas pessoas, Pedro, que têm dúvidas sobre essa questão da salvação em si. Tem pessoas que elas olham para dentro delas e elas não veem como se salvar, porque elas se acham muito pecadoras ou porque elas olham a vida dela e não vê a esperança que é o nosso Senhor Jesus, né? Então, voltando para isso, eu resolvi fazer esse estudo, né? E eu convidei você para isso. E a gente preparou um conteúdo aqui bem simples, mas bem explicativo, para que possamos, então, dar início a esse estudo. E eu gostaria, então, de fazer uma oração para que a gente possa iniciar esse estudo aqui. Eu quero convidar você, amigo, que está aí na sua casa, se puder, feche os olhos e vamos orar a Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua presença e através, ó Deus, desse estudo, que o Senhor possa abrir nossas mentes, abrir a mente do nosso querido que está aí assistindo, para que eles possam também aprender mais sobre a Tua palavra e entender que para ser salvo não é difícil, mas também não é impossível, mas também é de uma forma que o Senhor nos dá. Abençoe esse estudo e abençoe o amigo ou amiga que está assistindo, que eles também possam entender e fazer uma renovação na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Pedro, com base nos textos que a gente tem aqui, que a gente trouxe, né? O que significa ser salvo pela graça? Bom, meu amigo, ser salvo pela graça. Graça, você vai lembrar de um presente, um dom que é dado a você gratuitamente. Você não pagou algo por essa salvação. Eu me lembro, Osvaldo, uma coisa. Em 2009, eu estava trabalhando de vigia num ginásio de esportes. E um amigo meu, com outros que estavam ali jogando, ele estava contando um pouco do testemunho dele. Ele falou que tinha se convertido e tal. Falou, Jesus nos salvou. Aí eu perguntei para ele, Jesus nos salvou do quê? Salvou da perdição e tal, né? Sim. Eu não entendia muito bem a questão da salvação. Do que fomos salvos, por que fomos salvos, né? Eu sou uma pessoa boa, não falo mentira, não roubo ninguém. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Posteriormente, anos depois, comecei a estudar
a Bíblia, A e Bíblia. aí passei a entender melhor Sim. sobre a salvação pela graça. Tem um texto na Bíblia que ele é chave para responder essa pergunta. Em Efésios, capítulo 2, versos 8 a 9, a gente pode abrir Pode aqui abrir, nesse sim, momento. vamos Quem abrir estiver aqui. com Bíblia em mãos, assistindo nesse momento, Certo. abra sua Bíblia. A Bíblia fala ao nosso coração, Deus fala através da Bíblia. Gálatas, Efésios. Vou achar aqui. Efésios, sabe que às vezes parece que o Efésios foge da Bíblia. Sempre quando eu vou procurar esses livros pequenos, parece que eles desaparecem, mas eles estão lá. Eu encontrei aqui, espero que o amigo também tenha encontrado. Efésios 2, 8 a 9 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus. E diz aqui que é mediante a fé. Então, a graça de Jesus nos alcança. Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele deu a vida por sua família, por cada pessoa desse planeta. Então, foi um presente. Só que nós não merecemos. Eu não mereço, o Osvair não merece, ninguém merece. Mas Deus nos ama. A Bíblia diz assim, que Deus é amor. Deus sendo amor, ele ama tanto você que ele pagou um preço altíssimo. Por isso que é de graça para nós, é um presente. Só que teve um preço muito alto para Deus, Osvair. Sim, com certeza. Custou caro. O sangue de Muito caro. Cristo. E eu digo mais, né? Um Deus que é adorado pelas suas criaturas. Ele se diminui, se esvazia e se faz um homem, ou um bebê frágil. Nascendo Foi. como um bebê frágil. Já é uma grande humilhação. Com certeza. Isso- Para um Deus, né? E isso tudo por amor de mim, de você, de todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Todas as pessoas desse planeta. Sabe, Pedro, que quando eu leio sobre a graça de Deus, quando eu leio sobre o que Jesus fez por nós na cruz, eu não vejo uma outra palavra a não ser essa que você citou agora, como um presente, né? Porque realmente, aqui, se você ler, se a gente ler a próxima pergunta aqui, do nosso estudo, a gente começa a entender uma coisa que você falou, né? Por que todos precisam de salvação? Será que nós somos merecedores de ter uma vida eterna como pecadores que somos? Né? É uma pergunta que a gente tem que fazer pra gente. Porque tem algumas pessoas que, infelizmente, elas acham que elas são maiorais, elas acham que elas são as melhores pessoas perto das outras que são mais inferiores que elas. Mas mal sabem, né? Infelizmente, mal sabem que elas são pecadoras e são totalmente dependentes de um Deus Todo-Poderoso, né? E aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, vem falando algo interessante que é de grande relevância para que possamos, então, aí entender melhor. Romanos, capítulo 3, verso 23. Aqui diz assim, ó. 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí o verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus. Olha Amém. que palavras de poder, né? A gente entende aqui que todos precisam da graça e todos precisam receber a salvação. Mas a gente sabe que nem todos vão receber a salvação, porque era uma questão de escolha, né, Pedro? Exatamente. A gente precisa evitar alguns extremos. A gente pode cair no erro de pensar assim, essa pessoa está fora da igreja, ela está perdida, olha o jeito que ela vive, ela não quer saber de Deus, não quer saber de Cristo e tal. Ela está vivendo uma vida de pecado, mergulhada no pecado, né? E o outro extremo e eu pensar que eu sou santo, sou perfeito, eu estou na igreja, eu dou o dízimo, eu estudo a Bíblia,
Eu vou todos os cultos, eu participo das ações missionárias, né? É verdade. Cumpro fielmente um ritual. Mas eu posso estar indo para um extremo, achar que eu sou melhor do que Do aquela que pessoa que aquela não vai na pessoa. igreja. E aí você começa a julgar, né? Começa a julgar. Então, nós acabamos de ler aqui que todos, Pecado. eu que estou na igreja, a pessoa que está lá fora, a pessoa que está no bar, a pessoa que está numa boate nesse momento, na balada, todos pecaram. E a Bíblia diz assim, não sei se nós vamos ler, mas o Romanos 6,23 diz assim, Sim, pode que o falar. salário do pecado é a morte. É a morte. Então, se todos pecaram, o que todos merecem? Morrer, né? Morrer. Não tem um justo. Não existe um justo sequer. Nenhum. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Se Deus se apresentar aqui nesse momento, na sua glória, a gente é fulminado. Com certeza. Porque a gente é pecador. Carecemos da glória de Deus. Nenhum pecador pode estar na presença de Deus assim. Eu falo pessoalmente, né? A gente pode estar na presença de Deus orando na igreja, clamando, pedindo a Deus, né? A gente entra no trono da graça. Mas o céu não é para carne e sangue. Ou seja, pessoas de natureza pecaminosa que se mergulhar no pecado e não quer abandonar. O mais interessante é que às vezes o amigo ou a amiga pode estar se perguntando assim, mas quando que eu pequei? Por que eu sou uma raça pecadora e tudo mais? Nós já sabemos que a origem do pecado não vem assim, de algo que que brotou naturalmente. O pecado ele foi introduzido na Terra, a gente sabe que foi por Adão e Eva, né? Que infelizmente eles foram tentados e se afastaram de Deus ali, em momentos pecaram. Mas quando a gente fala que Deus ele dá a graça, ele é a graça e ele dá a salvação para aquele que quer, é porque existe um grande abismo, né, Pedro? Sim. Entre a humanidade e entre Deus. E quando a gente lê na Bíblia sobre a morte de Jesus, que é a graça, a gente vê que Jesus ele fez o quê? A ponte, né? Ele fazendo essa ponte entre a humanidade e entre Deus, ele deu a oportunidade da gente fazer uma escolha que é escolher a Cristo. E nós vamos falar disso, né? Daqui Exatamente. a pouco, né? E aqui no nosso estudo, né, vem falando sobre o amor de Deus pela humanidade. E aqui é um texto, eu acho que ele tem que ser cravado na cabeça de todo o que crê em Jesus. Todo cristão, todo aquele que está aprendendo, todo aquele que entende quem é Jesus, Deus Todo-Poderoso, né? Que é João, capítulo 3, versículo 16. Eu tenho certeza que você já conhece esse verso, você sabe de cor, mas nós vamos falar ele aqui, né? Vamos abrir então a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. Pode abrir a Bíblia em João 3,16, mas é importante a gente ler também João 3,16. Ele é bem conhecido esse verso. 3,16. Até uma pergunta, fala assim, Pedro. Como o amor de Deus é demonstrado? Vamos ler então. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que o amor de Deus é manifestado? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Exato. Seria até normal um de nós aqui dar a vida por um filho. Sim. Você ama seu filho, sua filha. Uhum. A pessoa que nos assiste agora, se tiver filho, ela ama o filho. Não, eu troco de lugar com ela. Sim, com Né? certeza. Deixa ela viva e pode tirar a minha vida. E agora, um justo pelos injustos, por alguém que ia rejeitar, por exemplo, Cristo morreu para todos nós que somos pecadores. Uhum. Uns vão aceitar, outros não. Uns vão blasfemar, inclusive. Uns outros vão acreditar. Não vão acreditar. Outros vão dizer, não existe, tudo isso é balela. Mesmo assim, ele ama essa pessoa e o amor dele é incondicional. Não depende de circunstância. Ele ama. Exatamente. Ele ama. Nós somos criaturas dele. Então ele nos amou. Amou tanto que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Você sabe, Pedro, que você falou uma coisa aí, que eu tenho um amigo, um conhecido, não é um amigo, um conhecido meu, que ele se apostatou.
né, da fé. E ele foi por um lado que ele chegou a não crer mais em Deus, não crer em nada. Ele virou assim, conhecido como os ateus, né? Sim. Mas e hoje ele voltou a acreditar, né, no Criador, mas ele blasfema assim na questão que ele fala que a Bíblia ela é falsa e que as palavras de Jesus também é falsa. Infelizmente, né, uma pessoa dessa acaba caindo em contos de seres humanos que tem uma interpretação, como você falou, tem uma interpretação diferente da Bíblia e acaba disseminando histórias e colocando algumas coisas na cabeça de algumas pessoas e essas pessoas, por alguma frustração, acaba caindo, né? Infelizmente, acaba tendo isso para sua vida. Mas Deus também ama essa pessoa. Ama, com certeza. Esse seu amigo é alvo do amor de Deus, tanto quanto eu, quanto você. E a questão dele é só ele analisar como Jesus tratava a Bíblia. Sim. Como Jesus falou que o dilúvio foi real, tratou o Gênesis como algo literal, e todo o antropocentrismo voltado na Bíblia, ele tratou como literal. Então, se Jesus, que é a autoridade máxima, diz que é literal, eu e você também cremos que é literal. Olhando para a salvação, o tema da salvação, não tem como a gente... Claro que a gente não vai fazer um estudo sobre isso, porque é um estudo mais amplo. Mas eu acho que a gente não pode falar sobre a salvação sem antes a gente também falar um pouquinho sobre o plano da redenção, né? Que, na verdade, é o plano da salvação. Quando Jesus ele estava na cruz, né? Ele sabia que aquele momento havia de chegar, porque como Deus, né? Deus ele já via antes da criação, ele já tinha um plano caso a humanidade caísse. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, todos os seres que ele cria, ou que ele criou, ele dá o quê? A livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha. Então, como ele dá essa livre escolha, ele tem que ter, né, no que a gente estuda, no que a gente aprende na Bíblia, ele tem o seu plano de redenção, ou seja, o plano de salvação da sua raça criadora, né? Então, e ele faz isso por quê? Por amor. Né? Por amor. Então, assim, não tem como a gente olhar para um Deus todo-poderoso que fez o que ele fez ao dar o seu filho Jesus na cruz, em prol do amor, mesmo para aquelas pessoas que a nós, como seres humanos, já achamos que não merecem. Você lembrou aí, né? Apocalipse 13 vai falar que do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Sim. Lembrando aqui que, como você bem disse, o plano de redenção já tinha sido planejado, né? Para nossa salvação, né? Como Deus ia redimir o ser humano. Ou seja, o pecado não pegou Deus desprevenido. Não. Deus sabia o que fazer. Mesmo que isso custasse um alto preço. Então, Deus de antemão preparou a nossa salvação. Antes mesmo de eu nascer, a salvação já estava dada como um presente para mim. Uhum. Então, temos tudo. Tudo já foi nos dado. Só precisamos aceitar. E compreender um pouco desse imenso amor que Deus tem por nós. E assim, o interessante é que através desse plano, né, e foi cumprido, no caso, na cruz, com Jesus. E o que Jesus ele fez por nós na cruz, né? Ele não só morreu, né? Mas vamos ler lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pode ler pra gente, Pedro? Posso ler? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a maior prova de amor é essa. Sendo nós ainda pecadores, sendo muitos de nós ainda rejeitando a salvação, sendo muitos de nós blasfemos, adúlteros, mesmo assim, ele prova o seu amor morrendo na cruz do Calvário.
Sim. Em cada um de nós. É o ápice, né? É o clímax do plano da salvação. Sim, é o clímax, né? Sabe que toda vez que eu leio, que eu faço algum estudo que fala sobre a morte de Cristo na cruz por nós, como pecadores, tem um livro da escritora Ellen White que chama A História da Redenção. E ao ler esse livro, alguns anos atrás, eu vi que quando esse plano da redenção ele foi estipulado, foi introduzido, né, para um plano B, e os santos anjos, eles tiveram esse conhecimento, a escritora Ellen White fala, que os próprios anjos não aceitaram o fato de o Filho de Deus, né, que também é Deus, vir morrer por uma raça caída. E ali ela fala também que os anjos se prontificaram para ir no lugar e morrer pela humanidade. Mas o Criador disse que somente o próprio Deus que tinha o poder para morrer e dar o seu sangue, né, no caso, pela raça humana. Então, o único que podia fazer isso é Jesus, né? E assim como a gente leu, o que você leu aqui, né, que Jesus ele morreu por nós para dar a sua vida em prol dos nossos pecados. Então, só ele que poderia fazer isso, não tinha outro. Se você permite um comentário, né, eu queria dizer aqui, somente alguém divino e humano poderia redimir a humanidade. Um anjo, um ser criado, não poderia. Não. Na questão da nossa salvação, não envolvia apenas a questão de redimir a gente, mas também o caráter de Deus. Essa mesma autora diz que na cruz, o amor e a justiça se beijam. Porque se a gente aprende o amor de Deus, né, morrendo na cruz do Calvário, quando Jesus morre na cruz do Calvário por cada um de nós. E a justiça de Deus também. Porque lá no Jardim do Éden, ele disse, se vocês comerem do fruto, certamente morrerás. Sim. Então, a lei exigia a morte, o sangue de alguém. Então, na justiça de Deus, Cristo pagou ele, a lei exige a morte de alguém? O próprio Deus morreu em nosso lugar. Morreu. Divino humano. Você falou sobre a fato de Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva pecou, qual foi uma das primeiras atitudes que Deus teve que fazer? Foi a morte de um cordeiro. Morte do cordeiro. Que já apontava para quem? Para Cristo Jesus, né? Então, assim, infelizmente, foi um ato que aconteceu que não tinha por onde correr, né? Ele tinha que acontecer. E por quem? Pela raça humana, caída, né, por causa do pecado. E que a próxima pergunta que a gente tem aqui agora às vezes isso já gerou em alguns lugares algumas, não controvérsias, algumas polêmicas, né? Por exemplo, a pergunta a salvação é somente para um grupo específico de pessoas? Isso gera muito pano para manga, né? Mas a Bíblia, ela declara de uma forma abrangente. Vamos abrir a Bíblia lá em Tito, capítulo 2. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, se a graça de Deus se manifestou de forma salvadora para todos, a Bíblia não coloca um grupo específico que vai ser salvo. Ou seja, Jesus ele veio para salvar um grupo específico de pessoas. Jesus ele veio para dar a sua vida por todos, e todos são pecadores, mas todos têm a oportunidade merecedora, se aceitarem a Cristo, para receber a salvação. É muito, muito importante esse texto da Bíblia, porque tem pessoas que acham que tem uma credencial de Deus para dizer quem aceita, quem é aquilo, né? Ele não está falando, ele está falando de pessoas que são fiéis na sua fé, na sua igreja, porque tem muita igreja, né? Mais de 40 mil religiões diferentes no Brasil. Muitas e às vezes a pessoa acha que ela tem uma procuração de Deus para dizer, você aceita, você está errado, você vai se perder, você vai... A salvação não está atrelada a uma igreja. Não. A salvação não está atrelada a um bispo, a um pastor. Não está atrelada a um missionário, a um grupo restrito de pessoas. Mas a salvação é por meio de Jesus Cristo.
pelo sangue dele. E é pela Exatamente. graça mediante a fé. Ponto final. E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Não é pelo que eu faço, pelas regras que eu cumpro, não é pelo tanto de dias que eu vou na igreja. Não. Pela graça de Deus, pela misericórdia dele. Amém. Pedro, aqui no nosso estudo, a gente vem aqui falar um pouco sobre a resposta humana, fé e obediência, né? Aqui fala o seguinte, ó, mas deve ter o ser humano, ele tem que ter uma atitude para ele poder conquistar a salvação, né? Porque a salvação, ela é dada a todos. Mediante o quê? Mediante a graça. A graça pela morte de Cristo. Mas, quando Deus deu o livre-arbítrio para o homem, né, o ser humano, ele deu a livre escolha. Então, Pedro, você acha que para obter a salvação, ela tem que ter uma escolha? Claro que tem, meu amigo. E Atos, capítulo 16, verso 31, a gente pode ler aqui na Bíblia. Volta um pouco, Atos 16, 31. 16:31. 16, 31. Na minha versão diz assim. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Estamos falando aqui do presente de Deus, a salvação mediante a graça. Uhum. Só que a gente precisa, conforme o texto que lemos, crer. Crer. E essa é a primeira atitude. É a primeira atitude, crer. Tem muita gente que fala, eu creio. Mas esse crer não é da boca para fora, sabe? Não pode ser. Não pode ser da boca para fora. A nossa crença, a nossa fé, ela é algo transformador. De dentro para fora. Ocorre uma mudança. Uhum. Então, é uma fé salvadora. É como uma mulher que de fluxo de sangue, ela tá com tanta fé que só tocar na orla de Cristo que ela seria curada. Sim. E a nossa crença deve ser assim, fé. Uhum. A fé deve ser tal que a gente muda o nosso comportamento, muda o jeito de falar, muda os ambientes que a gente vai. Porque tudo pela graça de Deus, em resposta ao amor dele por nós. Né? Então, ele nos amou tanto. E em resposta a esse amor, pela sua graça, eu busco ter uma vida nova, uma transformação. Quem está em Cristo é nova criatura. Isso, A Bíblia exatamente. diz assim. Então, sendo uma nova criatura, agora eu vou nos ambientes que Jesus e está comigo, né? Estaria comigo. Uhum. Pergunto-me, será que Jesus iria comigo nesse ambiente? É verdade. Será que Jesus falaria ou agiria dessa maneira? Será que Jesus, enfim, aquilo que dá para você ir ou fazer juntamente com Cristo, aí sim é o que nós iremos fazer. E também, assim, não só isso, né, como você falou sobre crer, né, que é o primeiro passo, mas aqui também a gente lê em João, vamos abrir em João, capítulo 14. Vou botar um livro aqui. A gente lê em João, capítulo 14, algo que é de extrema importância também, né, porque a crer é o primeiro passo, mas os outros passos também têm a ver com a crença também. Lê pra gente. Não, eu vou ler aqui. João capítulo 14, versículo 15. Diz assim, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? Então, Pedro, quando a gente lê esse texto, a gente entende que quando você crê, que é o primeiro passo, você passa a amar a Jesus. E quando você começa a amar a Jesus, você começa a fazer o quê? Você começa a obedecer às leis, começa a mudar, como você falou, mudar o estilo de vida. Uhum. Você se torna uma nova criatura, como você falou. Então a gente entende que a aceitação a Cristo Jesus, ela ocorre uma grande mudança na vida do ser humano. Realmente, porque o maior exemplo para nós é o próprio Cristo. Ele mesmo foi fiel. A Bíblia diz que ele foi fiel e obedeceu aos mandamentos do Pai. Se ele obedeceu, qual que deve ser a nossa atitude? Também obedecer. Assim como ele obedeceu. Exatamente. Vamos então para mais um verso aqui. Vamos falar sobre a esperança. Esperança da vida eterna.
Porque nós aqui na Terra, você já parou pra pensar que sempre quando a gente assiste um filme, a gente torce pelo quê? A gente torce pelo final feliz, né? Eu confesso que eu odeio assistir um filme que no final o protagonista morre. Nossa, dá vontade de achar o contato lá do diretor e falar, "Ô, meu amigo, você estragou o filme, poxa vida. Torcendo pelo mocinho, torcendo pela família lá, e você vai e deixa ele morrer, né? Porque nós, como seres humanos, Pedro, eu entendo que nós queremos o bem-estar, tanto nosso, né, também da nossa família. Então, por a gente querer o bem-estar, geralmente a gente sai de casa, a gente trabalha, a gente tem todas as nossas atividades, a gente cuida dos nossos filhos, a gente cuida da esposa, a esposa cuida do marido. Por quê? Porque a gente quer final feliz. A gente quer chegar em casa, a gente quer ver a família bem, a gente quer ver os filhos crescerem. A gente batalha por isso, né? Mas aqui também, na vida humana, nós almejamos chegar a um lugar de final feliz. E a Bíblia também fala que nós temos essa oportunidade, né? Lá em João ainda aqui, capítulo 5, versículo 24, vem trazendo aqui o que significa ter vida eterna em Jesus. Aqui nós estamos falando de Jesus, né? Sobre a salvação. Você pode ler para a gente, Pedro? 5:24. João 5:24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Uau, palavras de Jesus, né? Aquele que crer em Jesus, ouve as palavras dele e crer, o seu Pai, né, que é Deus Pai, ele tem a vida eterna. Passa da morte para a vida. Aliás, a vida eterna já inicia aqui quando nós começamos a ter essa transformação que o Espírito Santo faz em nós. A gente já começa a viver o céu aqui, como se aqui, nosso lar, a nossa vida, fosse uma extensão da pátria celestial. Por isso que fala da morte para a vida. Quem está em Cristo é nova criatura. Romanos 8:1, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Amém. Então ele vive com uma vida de fé, uma vida de esperança. Ele sabe que para ele o que espera ao final é tudo que tem de melhor. Porque a nossa mente não consegue imaginar, nem imaginar como será o céu, o novo céu, a nova terra. A nossa mente, por mais que você imagine um ambiente bom, será 1 milhão de vezes melhor. Com plena certeza. Então, graças a Jesus, o nosso Deus, há esperança para nós. Graças a Ele. Agora, sem Cristo, sem Deus, que esperança teríamos? Seria como Fernando Pessoa diz, que o ser humano é cadáver adiado que procria. É verdade. E nada mais. Nada mais. Você sabe que você, ao ler essa última parte aqui do verso 24, né? Mas passou da morte para a vida. Quando eu leio isso também, Pedro, eu penso da seguinte forma também, é um acréscimo, né? Que quando o ser humano nasce pecador, já nasce pecador. Se ele morrer não crendo em Cristo, como a gente estudou, não adorando, não amando a Deus, ele morre e é uma morte eterna, assim, tipo, nasceu para morrer. Mas quando a pessoa ela passa desse nível, ou seja, ela aceita a palavra de Deus e ela entende, ela acredita e ela passa realmente a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, aí é o que o texto fala, né? Passa da morte para a vida, né? Porque Cristo é vida. E ele veio para dar o quê? A vida eterna. Vida em abundância, né? Vida em abundância, né? Tem a vida em abundância. E o que disser daquelas pessoas que elas dizem ter uma comunhão com Deus, mas a vida delas não condiz com aquilo que elas dizem que são? E tem pessoas que talvez tenham uma vida dupla, né? Elas dizem que vivem uma comunhão com Deus, mas na verdade, na obscuridade, quando ninguém está vendo, ela é outra pessoa, né? A Bíblia também traz uma mensagem para essa pessoa? Traz sim, meu querido Osvair, e eu convido você a ler comigo 1 João,
aqui no capítulo 1, versículo 6, vai nos dizer o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o primeiro versículo: se nós dizer, né, a gente fala da boca para fora, não, eu tenho comunhão com Jesus, eu tenho minha vida, eu creio. Sim. É o que a gente estava falando um pouquinho antes. Sim, verdade. Só que aí eu não tenho, eu começo a andar nas trevas. Então, na verdade, eu estou vivendo uma vida dupla. Estou mentindo para mim mesmo, mentindo para os outros. E também, como diz o texto, não estou praticando a verdade. Verdade. Importante andarmos na verdade. A Bíblia diz em João 17:17. Jesus orou, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a É verdade. verdade. Então, nós precisamos fazer o que o texto seguinte nos diz. É uma condição, né? Se andar na luz, né? Se você andar na luz, como ele anda na luz, que é Cristo, né? Sim. Nós vamos manter uma comunhão uns com os outros, uma vida de comunhão, de koinonia, de respeito, de amor, né? E Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Significa que eu vou ser perfeito, 100%? Não é isso que o texto está falando. É. Mas que mesmo que eu tenha pecados, ele vai me purificar desse pecado, vai perdoar esse pecado. E a sequência vai confirmar isso que eu estou falando. Se você ler na sequência, né? Você vai perceber isso. Vamos ler então? Vamos ler então a sequência? Versículo 9, né? É o 8 e o 9. 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Isso é verdade, porque quantas vezes a gente... Eu acho que quando o Espírito Santo ele habita no ser humano, né? A gente sabe disso. Quando a gente fala uma coisa, mas o Espírito Santo vai lá e faz o quê? Olha, o que você falou, olha a vida que você está levando, olha o que você está fazendo não é correto, não condiz com as suas ações, né? Sabe, Pedro, que todo cristão, toda pessoa que crê em Jesus, toda pessoa que tem uma comunhão, ou já teve uma comunhão com Deus, né? Talvez alguém que está assistindo a gente já teve essa percepção, tipo, de quando ela vai à igreja, ou ela demonstra alguma coisa para outra pessoa, mas pelas costas, quando ninguém está vendo, ela acaba caindo numa tentação. Ela acaba caindo em um momento de fraqueza, mas isso é algo que não é algo assim, tipo, como dizem, né, um bicho de sete cabeças. Isso faz parte, infelizmente, de uma atitude de como pecadores que somos. E tem muitas pessoas, Pedro, que por infelizmente estar nesse tipo de ação, acha que não é digno, né, de perdão, acha que não é digno de estar na presença de Deus. Mas a Bíblia vem trazendo o próximo verso, eu queria que você lesse, que é o verso 9, né, que vem trazendo aí uma saída para quem talvez está achando que não tem perdão. E a saída de Jesus é a seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Então, se eu sou um cristão, aceitei a Cristo como Salvador, procuro viver os mandamentos de Deus, obedecer, mas vier a cair em pecado, em uma ação pecaminosa, esse nos diz aqui é de nos dar esperança. Sim. Porque quando eu confesso o meu pecado, Cristo ele é fiel e justo, ele me perdoa e me purifica desse pecado. Amém. Talvez eu fale, nós estamos falando aqui, e há alguém que está nos assistindo e de repente se sente indigna. Aliás, se você me permite, no meu canal tem um corte de um vídeo do Rodrigo Silva, mas está só o áudio. É sobre o pecado contra o Espírito Santo. Se você olhar, é o vídeo meu que tem mais comentários. Sim. De pessoas que acham que não tem mais perdão, não tem mais salvação para elas porque elas pecaram. Porque elas se afastaram, cometeram um erro assim, considerado grande. Sim. E acham que não tem mais salvação, não tem perdão. Elas acham que pecaram contra o Espírito Santo.
Só que só o fato delas estarem tristes, estarem arrependidas, já mostra que o Espírito Santo não deixou elas, né, no caso. Mas o texto, e eu procuro mostrar para elas o seguinte: a Bíblia fala muito sobre um Deus que ama, que perdoa, que purifica os pecados, que está disposto a nos dar uma segunda chance, que lança nossos pecados nas profundezas do mar. A gente vê desde o início, Adão e Eva pecaram, Deus não chegou já abrindo a porta do Jardim do Éden, peguei vocês no flagrante. Não, Deus se deixou ouvir. Deus fez perguntas, onde está? Deus já sabia de tudo. Com certeza. Deus já sabia de tudo, mas ele chega perguntando, para levar a humanidade a entender, poxa, eu que errei. Eu que errei, eu caí. E aí ele estende o perdão, como você bem disse, no cordeirinho, né? Sim. Quando a primeira morte, de fato, foi o cordeirinho que morreu, aquele cordeirinho. Ele mostrou, né, que há uma saída, né? Isso, e fez roupas de pele para Adão e Eva, mostrando, olha, por suas obras, sua justiça, você não pode se salvar. Essas folhas de figueira que você cozeu para tapar a sua nudez, não pode te salvar. Não pode tapar a sua nudez física e nem espiritual. Sim. Mas agora, quando ele faz roupas de pele e o homem veste, aí sim representa, olha, a minha justiça, a minha graça te cobre. Perfeito, né? Perfeito. Então Deus perdoa. Deus, e todos os dias a gente peca. Todos os dias a gente está pecando. Por isso que é importante a gente confessar os nossos pecados a Deus antes de dormir, pedir perdão, Senhor. Eu errei isso, fiz isso, pensei aquilo. Senhor, me perdoa. Sim. E, conforme o texto diz aqui, você acha que ele perdoa ou não? Com certeza. Com certeza. Perdoa. Inclusive, para você que não assistiu ainda, como o Pedro falou também, eu tenho fiz um vídeo nesse canal que eu falo justamente sobre o perdão. É um vídeo específico só pelo perdão de Deus que ele dá à humanidade. E por falar em perdão, quero finalizar nosso estudo de hoje com ainda em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa para que possamos ler então. É um texto maravilhoso que ele diz assim, ó: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Pedro, isso traz uma tranquilidade, traz uma paz, porque, como a Bíblia fala, o advogado nosso, que vai nos defender, que vai nos ajudar, olha, o Osvair pecou, mas olha, ele pediu perdão, ele se arrependeu dos pecados dele, né? É quem? O meu advogado é Jesus, né? Então, o eu mesmo, que morreu na cruz por mim, que morreu na cruz por você também, né? E isso nos traz uma tranquilidade, e isso nos leva a cada dia estar mais ligado a Cristo Jesus. Realmente. E me faz lembrar, eu não lembro se foi Santo Agostinho ou Martinho Lutero que chegou a dizer que quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, aí sim eu vejo que tem salvação para mim. Sim. Então, nós temos um advogado, um intercessor por nós, divino e humano, lá na pátria celestial, no santuário celestial. E quem não estudou sobre o santuário, por favor, estuda a Bíblia. A gente pode até fazer um vídeo aqui sobre esse assunto. Vamos fazer. Ele está lá no santuário celestial como nosso intercessor, como nosso advogado. É nosso mediador entre nós e Deus o Pai. Porque às vezes a gente para ali na cruz, né? A gente tem, geralmente, né? O plano de salvação, ele é extenso. Ele envolve a cruz, é claro, é o ápice, mas ele também é nosso advogado, porque a gente continua pecando. Sim. Né? Mesmo depois da cruz, a humanidade continuou pecando e com a natureza pecaminosa. Cristo, com o nosso intercessor, ele intermedia, ele perdoa os nossos pecados. Então, como você falou sobre essa questão do santuário, né? Existem algumas pessoas, a gente respeita muito os nossos queridos amigos, né, os católicos, e a gente sempre fala aqui, né, a gente tem um grande respeito. Eu conheço muitas pessoas que são católicas, que são, assim, de fato, fiéis àquilo, né? Mas, a gente, quando você fala sobre a intercessão, né, a intercessão que Cristo fez, que faz até hoje, lá no Santuário Celestial, ele é o único mediador.
Resumidamente, é como se assim, eu cometo um pecado e eu me arrependo, o Espírito Santo me convence do pecado, eu me arrependo, né? E eu peço perdão através da oração, confesso os meus pecados. Na oração, realmente eu não quero fazer mais, peço perdão e aí eu faço uma oração. Através dessa oração, Cristo Jesus recebe a minha oração lá no Santuário Celestial e ele vai até o Deus Todo-Poderoso, estende as mãos e fala assim: olha, Osvair pecou, mas eu morri por ele. Quando você se arrepende do seu pecado e você pede perdão, lá no Santuário Celestial, Jesus estende a mão dele para o Pai Todo-Poderoso e mostra: olha, eu morri por ele, por ela. Isso é maravilhoso, isso também é confortante. E a gente pode fazer um estudo depois sobre o Santuário Celestial, né? Será um grande prazer. Que é, assim, já está convidado para o próximo estudo aqui, porque é um estudo também que mostra a realidade de hoje em dia, do trabalho de Jesus Cristo que não parou, ainda continua. Bom, Pedro, eu quero agradecer você por ter estado aqui conosco no nosso canal Testemunhar. Foi um grande prazer estar aqui com você, estudo sobre a salvação, um estudo maravilhoso. Eu espero que tenha tirado dúvidas de alguns dos nossos amigos que estão aqui assistindo nosso canal. E que Deus abençoe você lá no seu canal, professor Amém. Pedro Henrique, né? Eu sempre tô lá, né? Curtindo, às vezes quando um tempinho curtindo aqui, seus vídeos vai também, lá de cá, né? Lá de cá. E se você, aquela câmera ali, se você está acompanhando até agora, se você não se inscreveu no nosso canal, você se inscreve. E eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado o canal do Pedro. E aí você vai lá e também se inscreve lá no canal dele. Ele tem textos maravilhosos, vídeos. Você também comenta sobre a lição das caça-batida, né, Pedro? Sim, a última lição eu comentei, essa daqui eu vou mudar, não vou acabar comentando não. Mas eu comentei a última do trimestre. E o vídeo de hoje que eu postei lá no canal foi sobre o decreto dominical. Sobre o decreto dominical. Então, me permite aqui, Osvair, peço desculpas aí, mas a gente tem dúvidas. Muita gente perguntou para mim se na Bíblia, como é que vê isso na Bíblia, né? Uhum. Eu fiz um resumo, mas bem resumido mesmo, porque seria um estudo bem longo. Bem longo, Mas bem resumido, mostrando ali como que o clímax que envolve a adoração e o Apocalipse 13 com Daniel 3 estão interligados, mostrando ali que no final a humanidade vai ter que escolher entre obedecer aos mandamentos de Deus ou obedecer aos mandamentos do homem. Inclusive Daniel 7:25 diz que o poder iria mudar os tempos e a lei de Deus. Exato. Então eu leio esses textos lá e o único mandamento da lei de Deus que envolve o tempo é justamente o sábado. Então, a Bíblia não diz diretamente, mas a gente percebe que o clímax ali vai envolver os mandamentos de Deus e, por consequência, o único mandamento que hoje é totalmente as pessoas mais questionam hoje é o sábado. E isso vai estar à tona breve. Amém, Pedro. Muito bom, viu? Bom, querido amigo, você que está aí, tá? Resumindo aqui o nosso estudo de hoje, a salvação, ela é um presente dado por Deus por intermédio da morte de Cristo Jesus no Calvário. E isso tem que partir também de você, que é uma atitude nossa a crer e aceitar e seguir a Cristo. Você concluindo isso na sua vida, eu não tenho dúvidas de que você alcançará a salvação. É fácil? Não é fácil. É difícil? Não. Não é impossível. Nada para Deus é impossível. Basta que eu, né, Pedro, e você e cada um de nós aceitemos a Cristo Jesus todos os dias, né, Pedro? Todos os dias. Porque a salvação, ela requer renúncia todos os dias e aceitação todos os dias. Existe uma galera aí que fala que uma vez salvo, salvo para sempre. E isso é uma mentira, né? A Bíblia não vem trazendo isso, mas a salvação, ela é diária que a gente busca, né? E ela é mediante ao quê? A aceitação a Cristo Jesus. Bom,
Eu quero agradecer você que está aqui até esse momento. Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, tá? Se inscreve também no canal do Pedro, tá? Vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado. E se você tem algum interesse em algum tema, alguma coisa que você tem interesse em saber, que você quer que a gente faça um estudo sobre o tema, coloca na descrição, coloca aí nos comentários, que é melhor dizer, nos comentários, que nós vamos preparar um estudo sobre aquilo que você quer e nós vamos apresentar aqui para você e vai ser um grande prazer. Bom, Pedro, meu amigo, obrigado. Foi uma honra. Por estar aqui comigo. Tá? Que Deus te abençoe, também Amém. abençoe o seu canal, abençoe sua vida, sua família. Amém. E, bom, as pessoas não sabem, mas eu e o Pedro, nós somos a mesma igreja, tá, gente? Agora ele faz parte da igreja que eu frequento, né? Ele veio para cá agora, né? E esse ano de 2025, graças a Deus, a gente tem um longo trabalho pela frente, né, Pedro? Pela graça de Deus. Para levar a mensagem de Deus e vai ser uma honra fazer isso ao seu lado. A honra Tá é toda minha, meu amigo. Toda minha. Que Deus bom. nos mandou aqui. Amém. Bom, pessoal, para você que está então, obrigado por estar acompanhando a gente até aqui. E fique conosco e até o próximo vídeo, então. É isso aí. Tchau.